Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, quarto domingo do tempo do Advento, dia 18 de dezembro. Estamos aí ao final de 2022, estamos aí às vésperas do Natal e o Senhor nos convida a nos prepararmos mais e melhor para a chegada de Jesus à nossa vida. Então vamos tomar em mãos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24, e vamos meditá-lo junto. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, para meditarmos esse Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos fazer é exercitar a nossa imaginação. É voltarmos ao tempo, chegarmos lá naquele dia em que Maria, certamente na presença de seus pais, Joaquim e Ana, chamou José e lhe contou a experiência mística que havia tido com o anjo Gabriel. O relato de que o anjo Gabriel lhe havia anunciado que ela seria mãe do Salvador, que ela conceberia pela ação do Espírito Santo de Deus. Imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, como não ficou a cabeça de José, e era um homem crente, era um homem que tinha fé, era um homem que acreditava em Deus. A Sagrada Escritura o denomina justo, um homem santo, um homem reto. José deve ter ficado com seu coração e a sua mente perturbados por aquela notícia. Deve ter passado pela cabeça dele que Maria estava tentando camuflar uma infidelidade sua, que ela estava protegendo alguém. E José sabia que se ele denunciasse Maria às autoridades religiosas de Nazaré, Maria seria apedrejada até a morte. José viveu uma angústia profunda, sem saber o que faria com aquela situação. E antes de tomar a decisão, o próprio Deus, por meio do anjo, o visitou em sonho. José, como Maria, recebeu a visita do anjo. Não pessoalmente, porque a notícia que Maria recebeu foi a maior de todas as notícias que um ser humano poderia receber da parte do próprio Deus, e por isso não podia ser por sonho, mas tinha que ser de fato, tinha que acontecer no tempo e no espaço, para que de fato não houvesse dúvidas acerca daquilo que Deus estava fazendo. José, que apesar de justo e santo, não tinha a graça que Maria tem de ser preservado do pecado original, José recebeu a visita desse anjo em sonho. E o anjo lhe disse: não temas, José, não temas em receber Maria por tua esposa, porque o que está acontecendo nela é obra do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, é como se o anjo dissesse a José: José, você foi escolhido por Deus para fazer parte desse plano. Deus está te dando os sinais de que essa é a mulher que Ele preparou para ti, porque tu vais cuidar de um menino que é diferente de todos os outros meninos. Tu vais receber nos teus braços o Filho do próprio Deus. Quanta honra, José! Quanta honra! José acordou e fez como o anjo havia dito. Irmãos e irmãs, nós estamos nos preparando para celebrar o Natal. Estamos nos preparando para receber o amor. Porque São João, na sua primeira carta, vai nos dizer: Deus é amor. O que nós estamos preparando nossa casa, família e coração para celebrar é a encarnação, a tomada de forma humana de Deus, que é amor. O amor caminhará entre nós.
O amor está entre nós, porque Deus está conosco. É isso que nós estamos preparando a nossa vida para celebrarmos no próximo dia 25, a descida do amor do céu, fazendo-se homem para caminhar entre nós. Eu te pergunto, irmão e irmã, como José, nós às vezes temos vontade, desejo de abandonar esse amor. Temos o desejo de deixar para trás tudo isso e vivermos uma vida nova, uma vida sem Deus, sem fé, sem religião, uma vida sem compromissos, uma vida sem conversão? Eu creio que sim. Isso muitas vezes deve ter passado pela sua cabeça, já passou pela minha, porque afinal de contas as exigências do plano de Deus, que é amor, são exigências muito grandes. Porque um Deus que ama, um Deus que quer nos salvar, um Deus que quer fazer novas todas as coisas, Ele precisa exigir dos seus amados algo grande. E o grande que Deus exige de nós é o nosso sim à sua vontade. Ora, José não simplesmente chegou à casa daqueles parentes em Belém e foi empurrando a porta e foi entrando e já arranjando uma cama para que Maria deitasse e tivesse ali o seu filho. Não, José bateu a porta daquela casa. Eram parentes. E eles disseram, a casa está cheia, José, só temos a estrebaria. José disse, não tem problema. O Senhor não vai entrar na sua vida à força, não entrou na minha força. O Senhor conta com a nossa liberdade, com o nosso sim. Mas nós precisamos nos entender chamados a experimentar esse amor, a viver esse amor e anunciá-lo. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, ele nos fala disso. O amor venceu, o amor está entre nós e vós sois discípulos desse amor. Nós somos discípulos de Cristo. O que é que nós vamos celebrar no próximo dia 25? O que é que nós estamos preparando na nossa casa para recebermos o amor que chegará naquela noite? Irmãos e irmãs, o Natal tem se tornado um lugar, um tempo, uma ocasião de compras. Mas o Natal verdadeiro não se compra, porque o Natal verdadeiro é Jesus, é amor, foi um presente. Vamos encher os pés das muitas árvores de Natal que estão montadas mundo afora, de muitos presentes, mas será que encheremos o nosso coração, a nossa alma, a nossa família, a nossa casa, do verdadeiro presente que importa naquela noite, que é Jesus? Semana passada eu fui almoçar numa casa e eu já havia dito aqui na comunidade, ao longo do tempo do Advento, que eu havia feito uma experiência muito bonita certa vez numa família, onde fui convidado para passar o Natal, voltamos da missa, estávamos ali todos ao redor da mesa, cada um no seu lugar, e à ponta da mesa havia um lugar vazio, mas um lugar que estava todo preparado, como se uma pessoa estivesse pronta a chegar. E eu imaginava que aquilo que tinha acontecido ali era em memória do avô daquela família, do patriarca que há pouco tempo havia falecido. Nos colocamos ao redor da mesa, rezamos, agradecemos a Deus pela vida de cada um, pela refeição que teríamos, pelo nascimento do Senhor. E antes de nos sentarmos, a matriarca da casa disse o seguinte: agora nós vamos receber o convidado de honra dessa noite, porque sem ele essa festa não tem sentido. Ela foi até o presépio, pegou a imagem do menino Jesus e depositou sobre o prato que estava à cabeceira daquela mesa. E essa semana passada eu fui almoçar numa casa e quando eu cheguei eu olhei que havia uma cadeira decorada à ponta da mesa e na qual ninguém se sentou. E eu perguntei, mas e essa cadeira? Padre, essa cadeira é para Jesus. Na noite de Natal, Ele vai se sentar nessa cadeira. Jesus que veio gratuitamente, Jesus que se deu, Jesus que é um presente, precisa chegar na minha e na sua casa na noite de Natal. E por quê? Porque a promessa de Deus, Deus quer. O Senhor falou na primeira leitura, uma virgem conceberá e dará a luz um filho, e ele será chamado Deus conosco. Esse Deus conosco quer estar contigo na noite santa. Mas eu te pergunto, você quer fugir desse Deus? Ou você quer correr em direção a esse Deus? Você quer embalar esse menino que vai nascer?
Ou você também quer ser embalado por esse menino, Deus, grande, poderoso, Senhor do universo, que está para chegar? Decida-se, meu irmão. Resta uma semana de preparação para a chegada de Jesus. Chegada essa que nós comemoramos como sendo seu nascimento, mas que na realidade estamos aguardando a sua segunda vinda definitiva, para julgar o céu e a terra e levar-nos consigo para a eternidade. Mas eu e você precisamos tomar uma decisão. Quem nós celebraremos na noite de Natal? As coisas do mundo? O comércio? Todas as festividades humanas? Ou celebraremos o amor que nasceu, se fez família, se fez homem, para estar no meio de nós? Que Deus te abençoe e até amanhã.